Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de vocês. Eu gostaria de expressar e de externar o que o Espírito Santo gerou no meu coração por essa semana, por esses dias, principalmente neste dia. Atos, capítulo de número 16, verso de número 16 até o verso de número 18. A palavra do Senhor nos diz a seguinte história. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela agiu assim por muitos dias, mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. É uma história que aconteceu com Paulo e com alguns dos discípulos que estavam indo ao templo, ao lugar de oração, provavelmente ali ler os profetas, fazer oração, e estar em comunhão com os irmãos, participar do culto. E uma mulher vinha atrás e disse que aquela mulher, havia nela um espírito de adivinhação. E adivinhando, ela dava lucro àqueles homens que a pagavam ou àqueles homens que eram senhores daquela mulher. E Paulo, enquanto ele estava caminhando, enquanto ele ia andando, por onde ele passava, a Bíblia diz que por várias vezes a mulher via atrás dizendo: olha, esses homens que estão nos anunciando o evangelho, esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Olha, esses homens aí são homens de Deus. Até aí tudo bem. Quem não gostaria de ser reconhecido pela palavra que prega? Quem não gostaria de ser reconhecido pelo que está fazendo? Lógico e óbvio, todo mundo gostaria que quando nós passássemos, ou quando você passasse, alguém apontasse e dissesse: olha, ali é um servo de Deus. Olha, ali é uma mulher do Senhor. Olha, ali vai alguém que busca a Deus. Olha, ali vai alguém diferente. Até aí tudo bem, até aí é normal. Só que aí que está o problema, quando nós normalizamos todas as coisas. Paulo, ele entendeu que havia algo diferente naquela mulher. Aquela mulher ia vindo, estava vindo, sempre falando aquelas palavras, dizendo que eles eram homens de Deus. E Paulo começou a perceber que havia algo por trás daquela mulher, que havia algo de errado. Foi então quando ele decide voltar-se para trás e repreender o espírito que estava naquela mulher. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Nós não podemos normalizar acontecimentos ao nosso redor que fogem do natural. Tem coisas que acontecem à nossa volta, tem coisas que acontecem ao nosso redor que fogem muito do natural e nós precisamos ter discernimento e entender isso. Eu sei que nós não podemos espiritualizar tudo, mas nós temos que ter uma consciência que tudo é espiritual. Nós não podemos viver uma vida naturalizando, normalizando eventos e acontecimentos ao nosso redor. Muitas dessas coisas que vêm a acontecer ou que vão continuar acontecendo, tem algo por trás daquilo. E nós, como seres espirituais que somos nessa terra, porque somos guiados pelo Espírito Santo, precisamos discernir o que de fato acontece conosco. O próprio Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14, ele vai dizer o seguinte: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Olha só, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-lo, porque ela se discerne espiritualmente. Tem coisas que na nossa vida natural, ou que naturalmente irão acontecer, que nós vamos normalizar. De fato, há muitas coisas que são normais. Por exemplo, há uma dor de cabeça. Tem dores de cabeça que nos atinge, que nos acomete, porque foi simplesmente uma questão fisiológica. Só que a constância disso, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tentar discernir se isso não é uma seta, se isso não é um dardo, ou se realmente é só uma questão fisiológica. Uma vez aconteceu aqui em casa um evento muito estranho, alguns tempos atrás. Minha esposa, quando ela ia preparar o almoço, ou ia preparar a janta, quando nós pegávamos o arroz da panela e colocávamos no prato, nós começávamos a notar que tinha larvas, aquelas larvas brancas. Nós começamos a achar aquilo estranho.
Até aí tudo bem. Talvez poderia ser o arroz velho, né? Um arroz que ela pegou naquele momento ali, deu alguma larva, deu algum bichinho. Deixamos por isso mesmo. E foi no outro dia, irmãos. No outro dia, ela continuou, fez do mesmo arroz. E quando ela estava cozinhando, preparando o arroz ali, as larvas subiram na água. Quando a água estava fervendo, o arroz estava fervendo, as larvas subiram, emergiram. E aí ela me chamou novamente e a gente começou a achar estranho isso. Ela jogou o arroz fora, eu comprei uma nova sacola de arroz. E a minha esposa foi novamente fazer esse arroz. Depois do arroz cozido, o arroz preparado, nós fomos colocar o arroz no prato novamente. O arroz novo estava com larva nele. Aí não, aí eu já entendi e percebi que havia algo errado. E na mesmo instante reuni a minha esposa e começamos a orar na cozinha, repreendi todo o mal da minha despensa, repreendi todo o dardo, toda a seta inflamada. E resultado, acabou. Nunca mais, até hoje, nós encontramos uma larva sequer no arroz. Às vezes o arroz fica aqui em casa um mês e meio sem a gente utilizar. E quando nós vamos utilizar, nós vamos preparar, nada, nenhum problema, nenhum bicho, nenhuma casca, nada. Nós não podemos espiritualizar tudo, irmão. Nós precisamos entender que tem coisas que são espirituais. E nós precisamos discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Para que nós não sejamos vítimas de um condicionamento espiritual e com isso nós soframos consequências dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. O que eu quero te dizer com essa palavra, além de todo o contexto e além de toda a mensagem que até aqui eu trago? Que você preste mais atenção no que vem acontecendo na sua volta. Você preste mais atenção no que está acontecendo nesses últimos tempos. Eu nunca vi uma sequência de acontecimentos, de causas naturais, igual tem acontecido nesses últimos dias. Nós estamos vindo aí de uma fatalidade na Bahia com as enchentes. Depois nós estamos vindo de uma fatalidade aí em Capitólio, Minas Gerais. Depois as enchentes que está acometendo aqui próximo a Valadares. E nós estamos vendo notícias atrás de notícias de acontecimentos naturais, de desabamentos de terra, de enchentes, de pessoas que estão sofrendo. Irmãos, nós precisamos entender, nem tudo nós temos que naturalizar. Isso, se não for sinal da vinda de Deus, é algo muito estranho que está acontecendo. Tudo é um alerta para nós, porque nós somos espirituais. Acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14, que o homem natural não compreende o Espírito de Deus. Porque parece loucura, e ele não consegue discernir. Mas as coisas espirituais são discernidas no Espírito, são discernidas espiritualmente. Cabe a nós, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres de Deus, estarmos atentos às coisas que acontecem ao nosso redor. Por isso, de vez em quando, dá louca na sua casa mesmo. Vai de cada quarto, de cada cômodo, estendendo a mão, repreendendo, abençoando, quando o seu filho estiver dormindo à noite, quando a sua esposa estiver dormindo à noite, quando o seu marido estiver dormindo à noite, estenda as suas mãos sobre ele, estenda as suas mãos sobre ela, estenda as suas mãos sobre as suas crianças, abençoa, repreende todo o espírito de mal. Teu filho está com dificuldade para dormir, irmão, não aceita, repreenda essa dificuldade. Está acontecendo algo estranho no teu meio, está acontecendo algo estranho na tua família, ei, não aceite por natural isso, repreenda em nome de Jesus, continue edificando o seu lar, continue edificando a sua casa. Paulo percebia que um evento que talvez poderia ser normal, não era natural. Assim como nós vemos com os profetas anteriormente, Elias e Eliseu, quando eles passavam, homens e mulheres, aquelas pessoas olhavam para eles passando na rua e reconheciam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É um evento talvez normal, mas isso não é natural quando ele vai acontecendo sempre. Paulo entendia que talvez poderia ser normal aqueles que entenderam que o evangelho que eles proferiram era de Deus. Chegar e anunciar, olha, esses homens são homens de Deus. Mas ele percebeu que não era natural a constância daquilo. E ele percebeu que o que estava por trás daquela constância, que por muitas vezes poderia ser considerado natural, era um espírito maligno. Por isso, observe mais as coisas ao seu redor. Observe mais os acontecimentos dentro da sua casa, dentro da sua família. Não naturalize coisas que não são normais, mas repreenda tudo e todas as coisas que te parecem estranho e que procede estranhamente. E que Deus em Cristo Jesus continue te dando sabedoria, entendimento e discernimento,
tudo que está acontecendo nesse tempo e ainda vai acontecer, é tudo alerta para a igreja, alerta para os salvos, alerta para os filhos de Deus ficarem atentos, que a vinda do Senhor ainda está mais próximo, que a volta de Cristo ainda está mais próximo. Paulo diz, olha irmãos, a vinda do Senhor hoje está mais próximo do que antes quando nós aceitamos a Cristo. Por isso, cada dia que passa, as promessas de Deus vai se cumprir. Entenda que quanto mais nós estamos perto do Senhor, quanto mais nós somos espirituais, mais a gente consegue discernir as coisas que estão ao nosso redor. Continue sendo sacerdote no seu lar, sacerdote na sua casa, rejeitando e repreendendo tudo aquilo que não é normal. Nem naturalize todas as coisas, porque embora nós não podemos espiritualizar tudo, mas nós precisamos entender, a fé é maior do que a racionalidade. Que Deus continue guardando você, guardando a sua casa, guardando a sua família, em nome de Jesus.